Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje, número 101. E na aula de número 101, nós vamos retomar o que a gente aprendeu, mas desta vez múltiplos e divisores. Vamos relembrar um conteúdo já visto também, revisando múltiplos e divisores. E qual que é o nosso objetivo? Proporcionar a vocês, alunos, que conheçam e tirem suas dúvidas dos conteúdos estudados sobre múltiplos e divisores. Essa que é a nossa ideia principal para a aula de hoje. A palavra múltiplo, ela está ligada à operação de multiplicação. Então, ela está ligada lá às continhas de vezes, às multiplicações. O conjunto dos múltiplos naturais, por exemplo, de 4, os números da tabuada do 4, sim, né? Tem a ver os números da tabuada do 4, mas transcende, ultrapassa o 40. 44 é múltiplo de 4, 48, 52, 56, 60, são todos múltiplos de 4 e vai infinitamente. Então aqui, ó, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 e vai infinitamente. Então podemos dizer que o 36 é um múltiplo de 4, ele pode ser divisível por 4, não sobra resto. 36 é divisível por 4, ele é múltiplo e ele é divisível por 4. O que mais que nós temos aqui? Quais dos números a seguir não é ou não são múltiplos do 18? Quais destes daqui não dá para dividir por 18? Se existisse a tabuada do 18, seria um número ali que não estivesse na tabuada do 18. 144 dividido por 18 deu 8, então ele é um múltiplo do 18. Então, 144, múltiplo de 18. 318 dividido por 18, opa, 17,6. Não deu uma divisão exata, então ele sobrou o resto, deu 17,6. Então, o 318 não é múltiplo de 18. Próximo, 396, será que ele é múltiplo de 18? Divide, né, o 396 pelo 18, 22. Perfeito, deu um resultado inteiro, não sobrou resto na divisão. Então, ele é múltiplo de 18. E o 1062 dividindo deu 59. 1062 dividido por 18, 59. Então, ele deu um resultado exato. O único aqui que não era múltiplo de 18 é o 318. Próximo. Olimpíada Brasileira de Matemática. Qual é o maior número de fichas que podemos colocar em um tabuleiro que mede 5 por 5, no máximo uma em cada casa, de modo que o número de fichas em cada linha e cada coluna seja múltiplo de 3? Bom, vamos lá. Como que nós vamos pensar? Está lá o tabuleiro, 5 por 5 é o tabuleiro, como ele diz aqui, ó, 5 por 5. No máximo uma em cada casa. E ainda nós temos aqui de modo que o número de fichas em cada linha e cada coluna seja um múltiplo de 3. Cada linha e cada coluna seja um múltiplo de 3. Como é que nós podemos fazer? Então, os múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9 e assim sucessivamente. Como o tabuleiro tem somente 5 casas, a gente pode colocar 3 fichas em cada linha e em cada coluna. Só o 3 que cabe aqui, né? É o único, que é um múltiplo de 3. Eu só tenho 3 linhas e 3 colunas. Então é só contar as fichas, tá? Então vamos lá, olha só. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos ver se deu certo. 3, 3, 3, 3. Será que cabe mais uma em algum lugar? Coube mais uma lá. Então, em cada linha e em cada coluna tem 3 fichas. Então, assim que a gente pode fazer. Aí é só contar quantas fichas tem. Quantas fichas que deram lá? Então, vamos lá, né? Contando as fichas, vamos ter lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 fichas no total. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Escreva o número 3.850 como um produto de números primos. Como que eu posso fazer o 3.850 multiplicando números primos? Vamos fazer assim então. Quem são os números primos?
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ele vai infinitamente, tá? Não para tão cedo. Então colocamos o 3.850, passamos um traço aqui do lado e vamos decompor ele em fatores primos, somente números primos. Então o 3.850 é divisível por 2, já que é um número par. Divido por 2 vai dar 1925. O 1925 não é divisível por 3, critérios de divisibilidade. Se eu somar todos os dígitos do 1925, não dá o número da tabuada do 3, deu 17. Para que o número seja divisível por 3, a soma de todos os dígitos tem que dar um número da tabuada do 3. Então, não é possível, tá? Por 5 não é possível, por 5 ele é possível, pois ele termina em 5. Então, eu posso dividir ele por 5. Dividindo por 5, 1925 dividido por 5 vai dar 385. O 385 ele é divisível por 5 porque ele termina em 5. Então, tá lá. 385 dividido por 5, 77. 77 não dá para dividir por 5, porque para dividir por 5 tem que terminar em 0 ou em 5. Mas o 77 pode ser divisível por 7. Dividindo por 7, então, 77 dividido por 7, 11. E 11 dá para dividir pelo próprio 11. 11 dividido por 11, 1. Pronto, terminei. Então, eu decompomos o 3.850 somente em fatores primos. Então está lá o resultado dele, ó. 2 vezes 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 5 ao quadrado, vezes 7 vezes 11. Ok, pessoal? Próxima. É possível escrever o número 720 como um produto de 3 naturais consecutivos? Vamos verificar, né? Então, 720, passo o traço e vamos decompor. Dá para dividir por 2, que dá 360. 360 é par, continua dividindo por 2. 180, que também é par, que também dá para dividir por 2. 90 continua sendo par, continuo dividindo por 2, que vai nos dar 45. 45 já não é par. 45 é um número ímpar. Ah, vou dividir por 5, professor. Não, verifica primeiro se ele pode ser divisível por 3. Como que eu sei que dá para dividir por 3? Soma os dígitos, 4 mais 5, 9. E o 9 está na tabuada do 3? É um múltiplo de 3? Sim, então dividimos por 3. 45 por 3, 15. O 15 também dá para dividir por 3, ele é um múltiplo de 3, 5. E o 5 só dá para dividir por ele mesmo, por ser um número prêmio. Beleza. É possível escrever o número 720 como produto de 3 naturais consecutivos? Será que dá? Pensando nas combinações possíveis para os consecutivos. Vamos lá, vamos pensar as combinações. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Beleza. 3 vezes 3, 9. Ok, 8 e o 9. E o 5 vezes o 2, ó, sobrou esse 2, olha lá, ó. 5 vezes 2, 10. Olha só, pessoal, é possível. Multiplicação de 3 consecutivos. 8 vezes 9 vezes 10. Então, foi possível escrever o 720 como um produto de 3 números naturais consecutivos. 8 vezes 9 vezes 10. São todos consecutivos. Então, é possível sim. Próximo, vamos lá. Critério de divisibilidade. Como que funciona o critério de divisibilidade? Divisível por 2. 2, o último dígito, é par. Então, se o último dígito for par, ele é divisível por 2. Por 3, a soma dos dígitos tem que dar um número da tabuada do 3, ou seja, um múltiplo de 3. 4, o número formado pelos 2 últimos algarismos tem que ser divisível por 4. Então, é um número que dá para dividir por 4. 5, o último dígito tem que terminar em 0 ou em 5. 6, ele tem que ser divisível pelo 2 e pelo 3. Então, ele precisa do critério de divisibilidade do 2 e o critério de divisibilidade do 3. 8, o número formado pelos 3 últimos dígitos tem que ser divisível por 8. Por 4, tinha que ser os 2 últimos divisíveis por 4. Por 8, tem que ser os 3 últimos divisíveis por 8. 9, bem semelhante ao 3, o que nós temos que fazer aqui? A soma dos dígitos
tem que ser múltiplo de 9. Então, eu somo todos os dígitos e eles têm que ser múltiplos do 9. E do 10, basta terminar em 0. Terminou em 0, ele é divisível por 10. Então, está aqui os múltiplos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. E o 7, professor? O 7 é mais fácil vocês dividirem por 7 do que vocês usarem o critério de divisibilidade dele, tá? Então, por isso que não tem o 7. Normalmente, nem nos livros tem o do 7, tá? Observe o número 2000 e alguma coisa lá. Tem um X no lugar do último dígito. Então, não sabemos, por enquanto, que número é esse. Vamos ver aqui a continuação da questão. Nele está faltando o algarismo da unidade, que tem um X, não sei qual é. Qual deve ser o algarismo na casa da unidade para que esse número seja divisível por 3 ou por 4? Bom, vamos pensar lá, qual que deve ser ele. Relembrando o que estava no slide anterior, 3 é a soma dos dígitos, é múltiplo de 3. E 4, o número formado pelos dois últimos algarismos, tem que ser divisível por 4. Relembramos lá os critérios de divisibilidade pelo 3 e pelo 4. Então vamos lá. 2, 0, 1, qual tem que ser o último? Beleza. Se somarmos 2 mais 0 mais 1 dá 3. Então o x pode ser 0, 3, 6 ou 9. Qualquer um deles. Porque se eu somar com 0, com 3, com 6 ou com 9, vai dar um número múltiplo de 3. Só que se ele tem que ser divisível por 4, todos os números da tabuada do 4 são pares. Todos são pares. Então já vai ficar de fora o 3 e o 9, né? Então olha só, para ser múltiplo de 4, quem são os múltiplos de 4? 8, 12, 16, 20, esse é o final, porque para ser múltiplo de 4 nós temos que olhar os dois últimos algarismos. Ele termina aqui em 1 e mais o x, então olha só, 8, 16, 20. Para ser múltiplo de 3, ele tem que terminar em 0, 3, 6 e 9. O 0 não está aqui, o 6 está. O 6 está, então vai dar certo aqui o 6 no final. Então é o 6 que vai dar certo. Então ele pode ser o 2 ou o 6. O 2 também, ele é múltiplo do 4 aqui, tá? Então esse aqui que é o que poderia ser. Então divisível por 3 e 4, quem que vai dar? O final aqui 6. O final 6 dá tanto para múltiplo de 3 como também para múltiplo de 4. Então, portanto, de 3 ou de 4. Então, o 6 está lá. Então, algarismo 6 é o nosso resultado. Vamos para a próxima. Um grupo de amigos participa do Pedala Curitiba, uma atividade de ciclismo noturna que tem realização semanal. Considere que no grupo há 8 homens e 12 mulheres. Eles se organizaram em grupos formados apenas por 6 homens e grupos formados apenas por mulheres, de modo que haja a maior quantidade possível de pessoas por grupo, com a mesma quantidade em cada um deles. Quantas pessoas vai ter em cada grupo? Então, para resolver esse enunciado, a gente precisa determinar o MDC, máximo divisor comum entre o 8 e o 12. Qual que é o maior divisor comum do 8 e do 12? Vamos lá, então. O 8 dá por 2, dá por 4, dá por 2, dá por 2 e dá por 1. Então, tá aqui. Nós decompomos o 8 em fatores primos. O 12 por 2, por 6, por 2, por 3, por 3, por 1. Então, decompomos aqui o 12. E agora, como que a gente faz para fazer o MDC? Olha só, os primeiros são iguais, 2. Aqui no terceiro já ficou diferente. Então, o que ficou igual? O 2 e o 2. O que nós temos que fazer? Multiplicar o 2 vezes o 2. Então, o MDC é o produto dos fatores comuns. Fatores comuns foi 2. 2 vezes 2, 4. Então, o máximo divisor comum entre 8 e 12, 4. Então, quantas pessoas vai existir em cada grupo? 4 pessoas vai ter em cada grupo. Vamos fazer essa aqui no quadro. O que diz a questão? 3 amigos passeiam de bicicleta na mesma direção. Estão indo todos na mesma direção. Em torno de uma pista circular, uma pista de ciclismo, pode ser uma pista de atletismo também. Para dar uma volta completa, um deles demora 12 minutos. Esse é o mais rápido. Ele faz 12 minutos a volta completa. O outro leva 15. E aí tem um terceiro amigo que demora 20 minutos. É o mais lento de todos.
Eles partem juntos e combinam interromper o passeio quando os três se encontrarem novamente. Então vai sair, tem um que vai passar pelo outro, mas só se encontrou dois, depois vai passar por mais um, mas tem que se encontrar os três, eles vão interromper o passeio deles, tá? Depois de quantos minutos esses três amigos se encontrarão? Bom, como que nós vamos resolver essa sexto ano? Vamos ter que fazer um mínimo múltiplo comum entre o 12, o 15 e o 20. Então, um MMC entre 12, 15 e o 20. Um MMC, um mínimo múltiplo comum. Tenho números pares? Sim, o 12 e o 20. Então, eu posso começar dividindo por 2. Metade de 12, 6. O 15 não é divisível, só baixo, só vou repeti-lo. Metade do 20, 10. Continuo tendo números pares para continuar dividindo por 2? Sim, tem, tanto 6 como 10. Então, por 2 de novo. Aqui vai dar 3, metade de 6. O 15 não é divisível por 2, portanto, vamos repeti-lo. E o 10 dividido por 2? 5. Continuo dividindo por 2? Nada disso. Só tenho valores ímpares. Vou para o próximo número primo. Depois do 2, próximo número primo, 3. O 3 é divisível por 3, vai dar 1. O 15 é divisível por 3, vai dar 5. E o 5 aqui, só abaixo. Posso continuar dividindo por 3? Não. Vou para o próximo primo, 5. Alguém dá para dividir por 5? O próprio 5 que está aqui. Dividindo por 5, vai dar 1. 5 por 5, 1. E o outro 5 por 5, 1. Ok, terminei. Multiplico todos eles. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. Portanto, eles só vão se encontrar e terminar o passeio deles 60 minutos após iniciarem o passeio, ou seja, depois de 1 hora. Então, usei o MMC para resolver essa questão que aqui está, certo? Mais uma questão, nossa última, se não me engano, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vestibular da UFRJ, um vestibular aí bem concorrido, tá? Seu Almeida possuía uma quantidade de azulejos maior do que 150 e menor do que 250, então entre 150 e 250. Ele arrumou os azulejos em várias caixas, cada uma contendo 17 azulejos. Sobraram 15 azulejos. Ele então resolveu guardar tudo em caixas menores, cada uma contendo 11 azulejos, para não sobrar azulejo. Desta vez sobraram 4 azulejos. Determine quantos azulejos o seu Almeida possuía. Ficou entre 150 e 250. O que ele fez? Arrumou de 17 em 17, sobraram 15. Arrumou de 11 em 11, sobraram 4. E aí, como que nós vamos fazer? Então vamos lá. Número maior que 150 e menor que 250. Ele arrumou os azulejos em várias caixas, cada uma contendo 17 e sobrou 15. Então o número é múltiplo de 17, sobrando 15. Vamos verificar lá. 150 dividido por 17 sobra 8,8. Vou descobrir o número de 17 maior que 150. Qual que seria? 17 vezes 9, porque deu 8,8, então pula um pouquinho para cima. 153. 17 vezes 9, 153. Então, portanto, 153 mais 15, 168, já que sobraram aqui, ó, 15 azulejos. Somei os 153 com 15, 168 azulejos. Bom, então, se ele vai indo assim de 17 em 17, 168, 185, 202, 219, 236. Então, fui fazendo de 17 em 17. Caixas contendo 11 azulejos, sobraram 4. Mesmo pensamento. Então, usando o mesmo pensamento, do 150 até o 250, 158, de 11 em 11. 169, 180, 191. Aí vamos ver qual que bate aqui, dividindo por 11, e quantos que vai bater lá, que vai ter número igual, dividindo ali por 17, dividindo por... Isso aí, por 11 por 17. Então, veja só quanto vai dar. Eu tenho 202
em ambos lá 202. Então, portanto, o seu Almeida possuía 202 azulejos. Essa é uma questão mais puxada de vestibular, pessoal que terminou o ensino médio para entrar na faculdade, né? Então é isso aí, pessoal. Encerramos mais uma aula. Essa aula é uma aula relembrando conteúdos que vocês já tiveram e para que vocês possam verificar se aprenderam ou não essa questão de múltiplos e divisores, MMC, MDC. Façam as atividades propostas que elas vão auxiliar e muito vocês na aprendizagem e serve aí como um parâmetro para verificar se vocês estão aprendendo mesmo ou não. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e até a próxima aula.